falar sobre o medo é falar sobre um companheiro conhecido de todos nós, porque não tem quem não tenha, né? O seu companheiro pessoal. Não há nesse mundo um só de nós que não tenha medo de alguma coisa. Porque um medo é uma reação universal. Não importa onde você esteja, não importa que língua você fale. Qualquer tipo de perigo nos traz uma reação de medo, seja ele real ou imaginário. A gente não pode dizer que o medo seja uma sensação ruim, porque o medo nos mantém vivos desde milhões de anos de evolução humana. Desde que o homem é homem, né? Ele está vivo por causa do medo. É o sentimento mais antigo que o ser humano experimentou, é o medo. Porque faz parte do nosso instinto de sobrevivência. A gente vai lembrar dos homens das cavernas e por aí adiante, e vamos perceber que se a gente não tivesse medo, a humanidade não existiria, né? Porque todo perigo faz com que a gente tenha uma reação. No desenrolar da nossa evolução, assim como outros, o medo é um instinto que vem se aperfeiçoando e vai diminuindo de intensidade à medida que a gente vai crescendo intelectualmente. Por quê? Porque a gente consegue analisar mais as coisas. Então, o medo já não é uma coisa tão constante. Hoje a gente consegue analisar a necessidade de a gente de se colocar em alerta diante de situações que a vida apresenta. Se a gente for se comparar com um animal, por exemplo, um animal ele é arisco, ele tem medo o tempo todo, não é? Já nós não, a gente já consegue entender situações que precisam que a gente tenha medo e outras que não. Isso em tese, né? Tem gente que não consegue. Controlar, né? Isso. Se a gente vai analisar os nossos medos, a gente percebe que são emoções geradas a partir do momento que nós nos sentimos em perigo. E acionamos esse instinto de preservação e de proteção. Pessoas que não têm medo de nada agem muitas vezes de forma imprudente. E eles fazem as coisas não medindo as consequências dos seus atos, né? Colocando em risco não só a própria vida, mas como a vida de outras pessoas. A gente tem visto isso até na mídia hoje, com bastante frequência, né? Aparentemente, a gente acredita que em algumas coisas são pessoas muito corajosas, que não têm medo de nada, né? Que desafiam, que fazem esportes radicais, sobem montanhas e não sei o quê. Você fala, eu jamais faria isso, né? Aparentemente são pessoas muito corajosas. Mas, na realidade, elas são pessoas temerárias. Porque elas se viciam na adrenalina. E aí, a secreção exagerada dessa adrenalina traz esse vício, mas traz também danos para a saúde física e para a saúde mental, né? O exagero, tudo que é demais, passa. Agora, a gente tem dois tipos de medo. Medo real e medo imaginário. Deixa eu te perguntar, essas pessoas que se viciam nessa adrenalina, o perigo, qual seria? Do vício de estar repetindo aqueles atos ou prejudica fisicamente em algumas áreas? Prejudica fisicamente também, porque quando você se vicia na adrenalina, o seu coração, ele vive disparado e emitindo uma quantidade de sangue maior para o corpo todo. Perfeito. Entendeu? E aí você não consegue mais viver a vida de relação com as outras pessoas normal. Porque você sempre vai achar que está faltando alguma coisa. É um vício. É que nem uma droga. Entendeu? Então, essas pessoas, normalmente, elas têm problemas, mesmo que elas não prejudiquem outros, que muitos prejudicam, né? Você pega um carro, o carro é alta velocidade, aquilo você matou alguém.
né? Sim. Então, assim, hoje a gente tem visto muito isso. Outras pessoas têm necessidades de esportes radicalíssimos que colocam em risco a vida. E essas pessoas normalmente têm problemas de relacionamento com a família, né? Com a sociedade, porque elas têm essa necessidade é mais forte do que elas. Por quê? Porque se viciaram na adrenalina. Não conseguem ter prazer se não for com a adrenalina no topo. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.